Bem-vindos à nossa jornada literária. Olá, queridos amantes das boas histórias. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que toca o coração e desperta a alma. Uma história de amor, dignidade e superação que se passa no interior brasileiro do início do século XX. A Quarta Noiva. É uma tale sobre segundas chances, sobre como o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos da solidão. É uma história sobre escolhas corajosas, sobre permanecer firme quando todos fogem, sobre construir felicidade sobre as ruínas da tragédia. Me contem nos comentários. De que cidade vocês estão assistindo? Adoro saber de onde vêm nossos leitores e ouvintes. Se esta introdução já tocou seu coração, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal Zés para mais histórias emocionantes como esta. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo literatura de qualidade. Thomas Tuon, ano 1903. Local: interior de Goiás, proximidades de São Sebastião do Araguaia. E agora, deixem-me conduzir vocês pelos caminhos empoeirados do tempo, onde cada palavra é um suspiro do passado e cada página revela os segredos do coração humano. A casa de Joaquim Batista erguia-se como uma oração solitária contra o céu infinito de Goiás. Construída sobre rochas que desafiavam o tempo, ela pairava perigosamente próxima ao desfiladeiro, como se equilibrasse entre a vida e o abismo, entre a esperança e o desespero. Eram os primeiros dias de abril de 1903, e a chuva ainda gotejava das telhas vermelhas, formando pequenos córregos que serpenteavam pelo terreno encharcado. O ar carregava o perfume úmido da terra revolvida e o eco distante de um passado que se recusava a ser esquecido. Joaquim, aos 33 anos, movia-se pela casa como um fantasma entre suas próprias memórias. Suas mãos calosas, marcadas pelo trabalho da madeira, tremiam levemente ao tocar a mesa que havia construído para Rosa, a mesa onde ela bordava, enquanto Isabel brincava aos seus pés com bonecas de palha. A tragédia havia acontecido 3 semanas antes. Uma chuva torrencial, cruel e implacável havia desmoronado a encosta, levando consigo a casa original, e com ela, tudo o que dava sentido à vida de Joaquim. Rosa, sua esposa de cabelos como mel dourado, e Isabel, menina de 5 anos que ria como um passarinho ao amanhecer, haviam partido numa noite de tempestade, quando a terra traiu e o mundo desabou. Agora, nesta casa nova, construída 20 metros mais distante, mas ainda perigosamente próxima do abismo, Joaquim caminhava entre sombras de um amor perdido. A proximidade do desfiladeiro não era acidente, era seu modo de permanecer perto delas, de sentir que ainda dividia o mesmo perigo, a mesma fronteira entre existir e desaparecer. O vento soprava através das frestas da madeira, trazendo consigo o sussurro das árvores e algo mais, uma promessa distante de que a vida, como a primavera, sempre retorna. Mas Joaquim ainda não sabia escutar essa promessa. Quem imaginaria que aquela casa solitária, construída entre a coragem e o desespero, estava destinada a abrigar mais 3 corações antes de encontrar sua verdadeira dona? 8 anos haviam se passado como folhas secas levadas pelo vento. A casa continuava ali, desafiando tanto o desfiladeiro quanto a solidão de Joaquim. O carpinteiro havia se tornado um homem de silêncios profundos, mas suas mãos continuavam criando beleza na madeira, cômodas, mesas, berços que outros casais encheriam de filhos. As páginas amareladas do Correio de Goiás carregaram durante esses anos um mesmo anúncio discreto: viúvo honesto, carpinteiro estabelecido, procura esposa para lar cristão, propriedade própria. Interessadas escrever para Joaquim Batista, São Sebastião do Araguaia, Goiás. 3 mulheres responderam ao chamado. 3 corações corajosos o suficiente para atravessar distâncias em busca de um novo amor. 3 histórias que terminaram no mesmo lugar, a estrada de terra batida que levava de volta à estação. A primeira chegou em 1905. Clara era seu nome. Vinha de Formosa com um baú de cedro e sonhos bordados em seu enxoval. Joaquim a recebeu com a cortesia de um homem bem educado, ofereceu-lhe água fresca e mostrou-lhe a casa. Clara caminhara até a janela dos fundos, e ao ver o abismo que se abria logo ali, tão próximo que parecia possível tocá-lo, empalideceu como cera de vela. Partiu no mesmo dia, murmurando desculpas sobre uma tia doente em Uberaba.
A segunda veio em 1908. Antônia trazia consigo a experiência de uma viúva que conhecia a dureza da vida. Filha de fazendeiros do norte de Goiás, não temia trabalho nem solidão. Mas quando viu a casa beijando a borda do precipício, quando ouviu o vento uivar através das pedras soltas lá embaixo, compreendeu que existiam medos, além daqueles que havia aprendido a enfrentar. Partiu ao amanhecer, deixando apenas uma carta educada e um perfume de alfazema que demorou dias para se dissipar. A terceira chegou em 1910. Benedita era jovem, quase criança ainda, enviada pela família como último recurso contra a pobreza. Joaquim percebeu o medo em seus olhos antes mesmo que ela visse a casa. Quando a menina deparou-se com o desfiladeiro, começou a chorar como uma criança perdida na mata. Joaquim mesmo custeou sua viagem de volta, colocando em suas mãos o dinheiro da passagem e uma boneca de madeira que havia esculpido para Isabel anos antes. A cada partida, Joaquim sentia-se mais próximo do abismo que rondava sua casa. Não era apenas a geografia que afastava essas mulheres, era o peso do luto que ele carregava, a proximidade perigosa entre vida e morte que escolhera como morada. Mas o destino, como a chuva que sempre retorna, estava preparando uma quarta chegada. E desta vez, seria uma mulher que conhecia abismos muito além daqueles escavados pela terra. Em Goiânia, no início do ano de 1911, Maria Conceição Santos acordava todas as manhãs antes do sol nascer. Seus 26 anos pareciam carregar o peso de décadas, não pela idade, mas pelas decepções que haviam se acumulado como poeira sobre os móveis de sua vida. A pensão da dona Benedita era um lugar de passagem para almas em trânsito, comerciantes empobrecidos, professoras aposentadas, costureiras como Maria que sobreviviam de migalhas de trabalho. O quarto de Maria era pequeno, com uma janela que dava para um quintal, onde galinhas ciscavam entre tufos de capim ressecado. Ali, sob a luz amarelada de uma lamparina de querosene, ela passava as madrugadas costurando remendos e zurcindo meias furadas. Suas mãos delicadas, mas marcadas pela agulha, eram capazes de produzir bordados, que rivalizavam com os trabalhos franceses. Havia aprendido o ofício com sua mãe, que morrera quando Maria completara 18 anos, deixando-a órfã e senhora de uma habilidade que deveria ter garantido seu sustento. Durante 3 anos, Maria havia construído uma clientela respeitável entre as famílias abastadas de Goiânia. Seus bordados enfeitavam vestidos de batizado, enxovais de noiva, toalhas de mesa para ocasiões especiais. O trabalho na casa dos Amaral, uma família de comerciantes prósperos, era seu orgulho particular, até que tudo desmoronou como castelo de cartas em dia de ventania. Dona Clotilde Amaral, esposa do comerciante mais influente da cidade, havia contratado Maria para bordar um enxoval completo para sua filha mais nova. Durante 2 semanas, Maria trabalhara na casa criando peças de uma beleza que fazia as outras criadas sussurrarem de admiração. Era um trabalho que lhe renderia dinheiro suficiente para alugar uma casa própria e abrir um ateliê. Na última semana de trabalho, uma esmeralda da coleção de Dona Clotilde desapareceu. A joia, um broche antigo herdado da avó, sumira do quarto da patroa. Sem provas, mas com a convicção venenosa do preconceito de classe, Dona Clotilde acusou Maria do furto. As palavras ainda ecoavam na memória de Maria como chicotadas. Gente como você sempre acaba mostrando sua verdadeira natureza. Pobre é ladrão por necessidade. Maria protestara, oferecera que revistassem suas coisas, jurara pela memória de sua mãe que jamais tocara na joia. Mas a palavra de uma costureira pobre nada valia contra a de uma dama da sociedade. O broche apareceu dias depois entre as roupas de uma criada que confessou o furto, mas era tarde demais. A reputação de Maria havia sido destroçada como tecido rasgado. As outras clientes cancelaram encomendas, sussurros envenenados a seguiam pelas ruas. Portas se fechavam antes mesmo que ela pudesse oferecer seus serviços. Em questão de semanas, Maria passara de artesã respeitada a pária social, sobrevivendo de remendos pagos em tostões por famílias que mal tinham o que comer. Era numa dessas manhãs frias de janeiro, enquanto zurcia uma meia com um buraco do tamanho de uma moeda, que Maria encontrou o jornal deixado por um hóspede na sala comum da pensão. Entre os anúncios de terras e animais, um pequeno texto chamou sua atenção. Viúvo honesto,
carpinteiro estabelecido, procura esposa para lar cristão. Maria leu o anúncio 3 vezes, sentindo algo se mexer em seu peito. Não era esperança, ainda não, mas talvez fosse o embrião de uma possibilidade. Num lugar onde ninguém conhecesse sua história, onde pudesse recomeçar como a mulher honesta que sempre fora, longe dos sussurros e olhares julgadores. Naquela noite, sob a luz trêmula da lamparina, Maria Conceição Santos escreveu uma carta que mudaria para sempre o rumo de 2 vidas solitárias. A carta de Maria chegou a Joaquim numa manhã de fevereiro, quando o sol ainda lutava para atravessar as nuvens baixas que se agarravam às montanhas. O carteiro, Sr. Domingos, entregou-a com o mesmo ar solene de quem porta mensagens divinas, pois na solidão do interior, cada correspondência carregava o peso de uma revelação. Joaquim segurou o envelope com as mãos trêmulas, não de nervosismo, mas da cautela de quem já havia aprendido que esperanças podem quebrar como vidro fino. O papel era simples, mas a caligrafia revelava educação e cuidado. As letras se curvavam com elegância, cada palavra escolhida como quem seleciona flores para um buquê. Senhor Joaquim Batista, a paz do Senhor esteja convosco. Li seu anúncio no jornal e venho respeitosamente manifestar interesse em conhecê-lo melhor. Sou Maria Conceição Santos, 26 anos, órfã costureira de profissão. Não tenho família nem posses, apenas minhas mãos que sabem criar beleza do fio e da linha. Procuro um lar honesto onde possa recomeçar minha vida. Se julgar conveniente, pode escrever-me na pensão da Dona Benedita, Rua das Flores, 47, Goiânia. Que Deus o abençoe. Maria Conceição. A simplicidade da carta tocou Joaquim mais profundamente que qualquer eloquência poderia fazê-lo. Ali estava uma mulher que não prometia amor eterno nem felicidade garantida. Oferecia apenas suas mãos trabalhadoras e a coragem de recomeçar. Havia uma honestidade crua naquelas palavras que ecoava a própria experiência dele com a vida. Joaquim respondeu no mesmo dia, sentado à mesa que Rosa usara para seus bordados. Sua letra era menos elegante, marcada pela educação incompleta de quem aprendera mais com as mãos que com os livros, mas carregava a mesma honestidade. Dona Maria Conceição, recebida sua carta com alegria. Sou homem simples, carpinteiro, viúvo há 8 anos. Tenho casa própria e trabalho honesto. Se desejar conhecer estas bandas, envio passagem. A vida aqui é simples, mas digna. Aguardo sua decisão. Joaquim Batista. Junto com a carta, Joaquim enviou dinheiro suficiente para a viagem de trem até Anápolis e de carroça até São Sebastião do Araguaia. Era um gesto de fé, num mundo onde a confiança se tornara moeda rara. Maria recebeu a resposta numa tarde chuvosa de março. O dinheiro da passagem representava mais do que ela ganhara em 2 meses de remendos. Por alguns instantes, a tentação de usar aquele dinheiro para sobreviver mais algumas semanas falou mais alto que a perspectiva incerta de uma viagem ao desconhecido. Mas quando olhou pela janela do quarto e viu Dona Benedita varrendo o quintal, com a resignação de quem aceita que a vida é uma sucessão de dias iguais, Maria compreendeu que ficar seria aceitar uma morte lenta da alma. Preferia enfrentar o desconhecido a definhar na certeza da mediocridade. Na noite anterior à partida, Maria dobrou suas poucas roupas numa trouxa de tecido florido, guardou seus instrumentos de costura numa caixinha de madeira que fora de sua mãe e amarrou em volta do pescoço um cordão com uma pequena cruz de prata, a única herança que lhe restara. Dona Benedita chorou como se perdesse uma filha quando Maria se despediu. Menina, disse a velha senhora, você tem coração de ouro e mãos abençoadas. Se esse homem não enxergar isso, volta para cá que sempre haverá um lugar para você. Mas Maria Conceição Santos não sabia que estava prestes a se tornar a 4ª mulher a subir aquela estrada de terra batida em direção à casa na beira do abismo e que, diferente das outras 3, ela carregava na alma um tipo de coragem forjada na própria desesperança. O trem que partiu de Goiânia numa manhã de março de 1911 carregava mais que passageiros, levava destinos entrelaçados como fios, num tear. Maria Conceição ocupava um assento de 3ª classe, sua trouxa modesta no colo, os olhos fixos na paisagem que desfilava além da janela empoeirada. Durante as 8 horas de viagem até Anápolis, o mundo se transformou gradualmente. As casas se tornaram mais esparsas, os campos mais selvagens,
as montanhas mais imponentes. A cada quilômetro, Maria sentia-se adentrando não apenas uma nova geografia, mas uma nova possibilidade de existir. Na estação de Anápolis, um homem de meia idade a aguardava com um cartão, onde estava escrito seu nome em letras trêmulas. Era Zé Mineiro, carroceiro que fazia o trajeto entre a ferrovia e os povoados do interior. Seu rosto curtido pelo sol carregava a sabedoria simples de quem conhece todos os caminhos e suas histórias. "A senhora é a moça do Joaquim Batista?" perguntou, tirando o chapéu num gesto de cortesia rural. Quando Maria confirmou, ele balançou a cabeça com uma expressão difícil de decifrar. "Pois então vamos andando, que ainda temos 5 horas de estrada pela frente." A carroça era simples, mas limpa, puxada por 2 burros mansos, acostumados à rotina das longas distâncias. Maria acomodou-se no banco de madeira, e logo o veículo começou a balançar no ritmo cadenciado da estrada de terra. O cheiro de poeira misturava-se com o perfume das flores silvestres que pontilhavam a paisagem. Foi durante a 3ª hora de viagem, quando o sol começava a se inclinar para o oeste, que Zé Mineiro quebrou o silêncio respeitoso que mantivera desde a partida. "Não é da minha conta", disse ele, sem tirar os olhos da estrada, "mas a senhora é corajosa." "Como assim?" perguntou Maria, intrigada pelo tom solene do carroceiro. Zé Mineiro cuspiu de lado e ajeitou melhor as rédeas. "A senhora é a 4ª moça que levo para a casa do Joaquim. As outras 3... Bem, todas voltaram no mesmo dia. 2 nem chegaram a passar a noite." O coração de Maria saltou no peito como pássaro assustado. "Por quê? Ele não é homem honesto?" "Joaquim Batista é o homem mais direito que conheço", respondeu Zé Mineiro rapidamente. "Trabalhador, respeitador, cristão verdadeiro. O problema não é ele." O carroceiro fez uma pausa, como se pesasse quanto deveria revelar. "É a casa." "O que tem a casa?" Zé Mineiro puxou as rédeas, diminuindo o passo dos burros. À frente, um córrego atravessava a estrada e ele manobrou cuidadosamente para encontrar o melhor ponto de travessia. Só depois de estarem do outro lado é que respondeu. "A casa fica na beira de um desfiladeiro, moça. Tão perto que dá medo. Dizem que foi onde a primeira esposa dele morreu, numa chuvarada que levou casa e tudo. Joaquim reconstruiu no mesmo lugar, só que mais perto ainda do abismo." Zé Mineiro olhou-a de soslaio. As outras moças, quando viram aquilo, bem, entenderam que tem homem que escolhe viver perigoso perto da morte. Maria ficou em silêncio, absorvendo a revelação. O vento soprava através dos cabelos que escapavam de seu lenço, trazendo o cheiro de terra úmida e a promessa de chuva. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam como pressentimentos. "E a senhora?" continuou Zé Mineiro. "Vai ficar?" Maria Conceição fitou a estrada à frente, que se estendia como uma interrogação através da paisagem. Pensou em Dona Benedita varrendo o quintal da pensão, nos sussurros venenosos que a seguiam pelas ruas de Goiânia, na solidão que a consumia como fogo lento. Depois, pensou em Joaquim Batista, um homem que escolhera viver à beira do abismo por fidelidade ao seu luto, e compreendeu que havia diferentes tipos de coragem. "Senhor Zé Mineiro", disse ela finalmente, "quem já viveu no fundo do poço não tem medo de altura." O carroceiro sorriu pela primeira vez na viagem, e os burros retomaram o passo firme em direção ao encontro que mudaria para sempre a história daquela casa solitária. A casa apareceu ao longe como um ponto de interrogação contra o céu que escurecia. Maria Conceição viu primeiro as linhas retas do telhado vermelho, depois as paredes de madeira clara, e por fim, quando a carroça se aproximou o suficiente, compreendeu por que as outras 3 mulheres haviam fugido. A construção se equilibrava literalmente na beira de um precipício, tão próxima do abismo que parecia desafiar as leis da física e do bom senso. O desfiladeiro abria-se logo ali, um rasgo profundo na terra por onde um córrego corria invisível lá no fundo, sua música transformada em sussurro fantasmagórico pela distância. Mas Maria, que já havia aprendido a conviver com seus próprios abismos internos, não sentiu o terror paralisante que dominara as outras. Em vez disso, percebeu na casa uma beleza melancólica, como se fosse um poema de pedra e madeira escrito sobre a linguagem do perigo e da saudade. Joaquim Batista a esperava na varanda, e Maria compreendeu imediatamente por que esse homem escolhera viver à beira do precipício. Havia em seus olhos escuros uma profundidade que espelhava o abismo geográfico,
Ele era alguém que conhecia a geografia da perda tão intimamente quanto conhecia o desenho de cada tábua de sua casa. Aos 33 anos, Joaquim mantinha a postura ereta de quem não se curvara completamente ante o peso da tragédia. Seus cabelos negros começavam a mostrar fios prateados nas têmporas, e suas mãos, que se ergueram para ajudá-la a descer da carroça, eram as mãos de um artesão, fortes, precisas, capazes de criar beleza a partir da madeira bruta. Dona Maria Conceição, disse ele, e sua voz carregava a solenidade de um homem que aprendera a pesar cada palavra. Seja bem-vinda. Maria aceitou a mão estendida e sentiu uma corrente elétrica percorrer seus dedos. Não era paixão instantânea, era algo mais profundo, o reconhecimento de duas almas que haviam navegado tempestades similares e chegado ao mesmo porto da solidão. Senhor Joaquim Batista, respondeu ela, agradeço sua hospitalidade. Zé Mineiro descarregou a modesta bagagem de Maria e recusou o dinheiro extra que Joaquim ofereceu. Essa aqui é especial, murmurou ao ouvido do carpinteiro antes de partir. Tem olhos de quem já enfrentou o temporal e não se amedrontou. Joaquim conduziu Maria através da casa, com a cortesia respeitosa de um anfitrião que compreendia a vulnerabilidade da situação. A construção era simples, mas sólida, cada móvel testemunhando a habilidade de suas mãos. Na sala, um sofá de madeira com almofadas de chitão. Na cozinha, uma mesa de peroba onde cabiam 4 pessoas. No quarto que ele destinara a ela, uma cama estreita mas confortável e uma cômoda com espelho onde ela poderia arrumar suas poucas roupas. Cada qual tem seu quarto, explicou Joaquim, como se fosse importante estabelecer desde o início os limites do arranjo. Se decidir ficar para conversar sobre casamento, teremos tempo de nos conhecer direito, como Deus manda. Foi quando Maria se dirigiu à janela do quarto que viu pela primeira vez, em toda sua magnitude assustadora, o desfiladeiro que praticamente tocava os alicerces da casa. O abismo se abria como uma ferida na terra, e lá no fundo, entre as pedras e a vegetação selvagem, o córrego cantava sua canção ancestral. Outras mulheres haviam olhado pela mesma janela e visto apenas perigo e loucura. Maria Conceição, porém, viu na proximidade do precipício uma metáfora perfeita da condição humana. Todos vivemos à beira de nossos próprios abismos, só que alguns têm a coragem de reconhecer essa verdade. Não tem medo? Perguntou Joaquim, que observara atentamente sua reação. Maria voltou-se para ele com um sorriso que carregava toda a sabedoria adquirida nos anos difíceis em Goiânia. Senhor Joaquim, quem já caiu no fundo do poço aprende que o importante não é a distância da queda, é ter alguém para ajudar a subir. Naquele instante, sob a luz dourada do fim de tarde, algo se mexeu no coração de Joaquim Batista, uma sensação que ele julgara enterrada para sempre, junto com Rosa e Isabel. Os dias que se seguiram à chegada de Maria fluíram como um rio que encontra novo leito, com a naturalidade de quem descobre que duas solidões podem se complementar sem se anular. A rotina se estabeleceu sem pressa, tecida de gestos simples que gradualmente construíam uma linguagem própria entre eles. Maria acordava antes do amanhecer, acostumada aos horários da pensão, e preparava café no fogão a lenha, enquanto Joaquim organizava suas ferramentas na oficina anexa à casa. O perfume do café misturava-se com o aroma da madeira e da aurora úmida, criando uma sinfonia olfativa que marcava o início de cada dia. Durante as manhãs, enquanto Joaquim trabalhava, esculpindo, aplainando, encaixando peças com a precisão de quem conversa com a madeira, Maria cuidava da casa e retomava seu trabalho de costura. Descobrira, numa caixa guardada no quarto, alguns tecidos que Rosa deixara, e Joaquim, após um momento de hesitação dolorosa, pediu-lhe que os usasse como quisesse. As primeiras peças que Maria criou com aqueles tecidos foram toalhas de mesa bordadas com motivos simples, flores do cerrado, pássaros em voo, padrões geométricos que ela inventava enquanto os dedos dançavam sobre o tecido. Quando Joaquim viu o resultado, seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Rosa também gostava de bordar, disse ele, tocando delicadamente uma das toalhas. Mas seus bordados eram diferentes. Os seus têm força, como se cada ponto fosse uma afirmação de vida. Foi também durante esses primeiros dias que Maria descobriu que Joaquim sabia ler, mas com dificuldade,
como alguém que aprendera tarde e não praticava regularmente. Nas noites após o jantar, quando se sentavam na varanda para fugir do calor do dia, ela passou a ler em voz alta trechos da Bíblia que carregava na bagagem. A voz de Maria tinha uma musicalidade natural, que transformava até as passagens mais áridas em poesia. Joaquim fechava os olhos e se deixava embalar pelas palavras, sentindo que algo adormecido há anos começava a despertar em seu peito. Leia aquele do Vale de Ossos Secos, pediu ele numa dessas noites, e Maria compreendeu que não era coincidência. Era a história de um homem que precisava acreditar em ressurreição. Durante o dia, enquanto Joaquim trabalhava, Maria saía para conhecer o povoado. São Sebastião do Araguaia era pequeno, uma igreja, um armazém, algumas casas espalhadas, mas as pessoas a receberam com a curiosidade respeitosa reservada àqueles que chegam de longe. Dona Benedita, não a da pensão, mas outra Benedita, esposa do comerciante local, foi a primeira a encomendar um trabalho. Queria uma toalha de altar para a capela, e quando viu os bordados de Maria, seus olhos brilharam como quem descobre um tesouro inesperado. "Menina, você tem mãos abençoadas", disse a senhora. "Trabalho assim não se vê nem em Goiânia." Outras encomendas se seguiram. Roupas de batizado, colchas para enxoval, detalhes em peças masculinas. Maria descobriu que no interior, longe dos preconceitos e sussurros da cidade grande, seu talento era reconhecido e valorizado pelo que realmente era. Era numa dessas tardes, enquanto bordava uma camisa para Joaquim, um presente que planejava dar-lhe no fim da semana, que o som de cavalos se aproximando interrompeu a paz da casa. Maria ergueu os olhos e viu um homem corpulento, montado num cavalo alazão, acompanhado de 2 capangas. O visitante desmontou com a arrogância de quem está acostumado a ser obedecido, e mesmo antes de Joaquim sair da oficina, Maria soube que aquele homem não trazia boas intenções. "Seu Joaquim", gritou o visitante com voz potente, "preciso falar com o senhor sobre um negócio que já deveria ter sido resolvido há muito tempo." O homem que se plantara diante da casa como uma tempestade em forma humana era Coronel Baltazar Moreira, latifundiário cujo nome era sussurrado em todo o interior goiano com uma mistura de respeito e temor. Aos 45 anos, Baltazar carregava no corpo avantajado e na voz tonitruante a autoridade de quem nunca aceitara um não como resposta definitiva. Joaquim emergiu da oficina limpando as mãos num pano, e Maria percebeu imediatamente a tensão que enrijeceu seus ombros. Era óbvio que aquela não era a primeira vez que os dois se encontravam e que os encontros anteriores não haviam sido amigáveis. "Coronel Baltazar", disse Joaquim com cortesia gelada, "o que o traz por aqui?" "Ora, seu Joaquim, o senhor sabe muito bem por que estou aqui." Baltazar sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. "Vim falar sobre aquela proposta que fiz há 3 anos. Estou oferecendo 30 contos de réis pela sua propriedade. É dinheiro bom, suficiente para o senhor se estabelecer bem longe daqui." Maria, que observava da varanda, notou como os 2 capangas do coronel se posicionaram estrategicamente, um de cada lado, como quem bloqueia possíveis rotas de fuga. O instinto lhe disse que aquela não era uma simples negociação comercial. "Já disse antes e digo de novo", respondeu Joaquim, mantendo a voz firme. "Esta terra não está à venda." O rosto de Baltazar escureceu como nuvem de tempestade. "Seu Joaquim, o senhor está sendo teimoso sem motivo. Que utilidade tem essa casinha na beira do barranco? Lugar perigoso, isolado, não é lugar para gente civilizada viver." Foi quando o coronel notou Maria na varanda. Seus olhos pequenos e agressivos a examinaram da cabeça aos pés, com o descaro de quem avalia uma mercadoria. "Ora, vejo que o senhor arranjou companhia", disse, e havia algo desagradável em seu tom. "Espero que a moça saiba no que está se metendo, vivendo num lugar desses." Joaquim deu um passo à frente, e Maria viu seus punhos se fecharem. "Deixe a senhora fora disso, coronel." Baltazar riu com desdém. "Calma, seu Joaquim. Não estou desrespeitando ninguém. Só estou dizendo que um homem com responsabilidades deveria pensar melhor em suas decisões." Ele se aproximou mais, baixando a voz para um tom ameaçador. "Especialmente quando essas decisões podem afetar a segurança de pessoas inocentes." Maria sentiu um frio na espinha. Não precisava conhecer a fundo as relações de poder no interior para compreender que aquilo era uma ameaça disfarçada de conselho. "O que o senhor quer mesmo, coronel?"
Perguntou Joaquim, cansado das rodeios. Baltazar caminhou até a beira do desfiladeiro, contemplando o córrego que corria lá embaixo. Esse riacho, seu Joaquim, nasce na minha propriedade e deságua no rio Araguaia, passando por todas as minhas fazendas. Mas existe um trecho, justamente este aqui, onde ele faz uma curva e sai da minha terra. Para levar meu gado às pastagens do sul, preciso de acesso direto a esse ponto. A verdade finalmente emergiu como o sol através das nuvens. Não era a casa que Baltazar queria, era o controle total sobre o córrego, o acesso que a propriedade de Joaquim lhe negava. Durante anos tolerei essa situação, continuou o coronel. Mas agora estou expandindo os negócios. Comprei mais terras ao sul, mais gado. Preciso desse acesso. O senhor está atrapalhando o progresso da região por puro capricho. Joaquim respirou fundo antes de responder. Esta terra é minha por direito, coronel. Comprei e registrei em cartório. Enquanto eu viver, ninguém vai me tirar daqui. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Baltazar olhou longamente para Joaquim, depois para Maria e por fim para a casa que desafiava o abismo. Pense bem, seu Joaquim, disse finalmente, caminhando de volta para o cavalo. Pense muito bem. Um homem sozinho pode ser corajoso, mas quando tem outras pessoas para proteger, bem, a coragem às vezes pode se transformar em irresponsabilidade. Montou no cavalo com a agilidade de quem passara a vida na cela e fez sinal para os capangas o seguirem. Antes de partir, porém, voltou-se mais uma vez para a casa. 30 contos de réis, seu Joaquim. A oferta fica de pé por mais um mês. Depois disso, Baltazar deu de ombros com falsa indiferença. Depois disso, talvez o senhor descubra que existem maneiras mais desagradáveis de resolver questões de terra. Os 3 cavaleiros partiram, levantando uma nuvem de poeira vermelha, mas a sombra de ameaça que deixaram para trás era mais densa que qualquer tempestade de areia. A noite que se seguiu à visita do coronel Baltazar foi das mais longas na vida de Maria Conceição. Depois do jantar silencioso, onde apenas o tilintar dos talheres quebrava a tensão que pairava como fumaça pesada, ela se recolheu ao quarto, mas o sono não veio. Pela janela, podia ver Joaquim na varanda, fumando seu cachimbo enquanto contemplava o abismo. A brasa do fumo acendia e apagava no escuro como um vagalume solitário. E Maria compreendeu que ele também lutava contra pensamentos turbulentos. As palavras do coronel ecoavam em sua mente. Um homem sozinho pode ser corajoso, mas quando tem outras pessoas para proteger, a ameaça havia sido clara como água cristalina. A presença de Maria aumentava a vulnerabilidade de Joaquim, dava-lhe um ponto fraco que o poderoso latifundiário poderia explorar. Maria conhecia homens como Baltazar. Havia encontrado versões urbanas dele em Goiânia, pessoas que usavam poder e influência como ferramentas para quebrar a resistência dos mais fracos. A diferença era que na cidade a violência se disfarçava de civilidade. No interior, ela podia ser mais direta, mais brutal. Por volta da meia-noite, incapaz de suportar mais a agonia da indecisão, Maria vestiu um roupão e saiu para a varanda. Joaquim ainda estava ali, mas já havia apagado o cachimbo e permanecia imóvel como uma estátua contemplando a escuridão. "Não consegue dormir?" perguntou ela baixinho. Joaquim se virou e a luz pálida da lua Maria viu em seus olhos uma tristeza que ia além da preocupação com Baltazar. Era a tristeza de um homem que se preparava para mais uma perda. "Dona Maria", disse ele com voz rouca, "preciso falar com a senhora." Sentaram-se lado a lado no banco de madeira que Joaquim havia construído na varanda, o mesmo banco onde Rosa costumava se sentar para ver o pôr do sol. Entre eles, o espaço respeitoso que haviam mantido desde a chegada dela parecia carregado de energia, como o ar antes da tempestade. "O senhor vai me pedir para partir", disse Maria, não como pergunta, mas como constatação. Joaquim fechou os olhos com dor. "Não é que eu queira, Dona Maria, é que não tenho o direito de colocar a senhora em perigo. E quem disse que a decisão é só sua?" A pergunta saiu com mais força do que Maria pretendia, ecoando no silêncio da noite como um desafio. Joaquim olhou-a surpreso, não esperando aquela reação. "Como assim?" Maria se virou para encará-lo diretamente, e na luz prateada da lua, seus olhos brilhavam com uma determinação que ele não havia visto antes. "Senhor Joaquim, durante toda a minha vida, homens tomaram decisões por mim. Meu pai escolheu que eu seria costureira em vez de estudar.
Meus patrões decidiam quando meu trabalho era bom o bastante. A sociedade de Goiânia determinou que eu era culpada sem me dar direito de defesa. Sua voz ganhou intensidade. Agora o senhor quer decidir sozinho se eu fico ou se vou. Joaquim abriu a boca para responder, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Deixe-me contar uma coisa. Quando eu era menina, minha mãe me ensinou que existem 2 tipos de medo, o que nos protege e o que nos paralisa. O medo de Coronel Baltazar é do segundo tipo. Se eu fugir dele agora, vou passar o resto da vida fugindo de homens como ele. O vento soprou através das árvores, trazendo o perfume das flores que desabrochavam na madrugada e o som distante do córrego cantando no fundo do desfiladeiro. Maria se levantou e caminhou até a grade da varanda, contemplando a vastidão escura que se estendia diante da casa. Além disso, continuou sem se virar, existe outra coisa. Que coisa? Maria respirou fundo, sentindo que estava prestes a dar o passo mais corajoso de sua vida. Em Goiânia, eu acordava todas as manhãs sabendo que teria que enfrentar olhares de desprezo, sussurros maldosos, portas que se fechariam em minha cara. Aqui, pela primeira vez em anos, acordo sabendo que alguém me recebeu pelo que eu sou, não pelo que os outros dizem que eu sou. Ela se virou para Joaquim e havia lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. O Senhor me deu algo que eu pensava ter perdido para sempre, a chance de recomeçar, e agora quer que eu desista da primeira felicidade verdadeira que encontrei porque um homem poderoso decidiu que nós não temos direito a ela. Joaquim se levantou lentamente, caminhando até ela. Quando estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Maria, ela não se afastou. Dona Maria, disse ele com voz embargada, a senhora tem certeza do que está dizendo? Tenho. Maria cobriu a mão dele com a sua. Se o senhor me aceitar, quero ficar. Quero enfrentar Baltazar e qualquer outro obstáculo ao seu lado. Quero construir uma vida aqui, nesta casa que todos consideram perigosa, porque aprendi que, às vezes, é preciso viver perigosamente perto da felicidade. Naquele instante, sob a luz da lua e diante do abismo que simbolizava tanto perigo quanto liberdade, Joaquim Batista compreendeu que Maria Conceição Santos não era apenas a 4ª mulher a chegar à sua casa. Era a primeira que escolhera ficar por amor, não por desespero. 3 dias após a decisão de Maria de permanecer, o céu começou a escurecer com uma intensidade que prenunciava mais que chuva comum. As nuvens se acumulavam como montanhas negras no horizonte, carregadas de uma eletricidade que fazia o ar vibrar e os cabelos se arrepiarem. Joaquim conhecia bem os sinais das grandes tempestades do Cerrado. Havia vivido uma delas 8 anos antes, quando perdeu Rosa e Isabel. Durante todo o dia ele se moveu pela casa com uma agitação crescente, verificando telhas, reforçando janelas, organizando baldes para possíveis goteiras. Vai ser uma chuva forte, disse para Maria enquanto pregava ripas extras numa janela, dessas que fazem o mundo inteiro tremer. Maria observava os preparativos com interesse, mas sem o medo que ele esperava ver. Durante os anos na cidade, ela havia aprendido que tempestades passam. O importante era não se deixar abalar por elas. O primeiro raio cortou o céu no fim da tarde, seguido de um trovão que fez a casa inteira estremecer. Logo depois, as primeiras gotas começaram a cair, pesadas como moedas de prata batendo no telhado de barro. Em questão de minutos, a chuva se transformou num dilúvio que parecia querer lavar o mundo. A água despencava das nuvens em cortinas espessas, transformando o quintal numa lagoa e o desfiladeiro numa cachoeira furiosa. Joaquim acendeu a lamparina a óleo e fechou todas as janelas, mas mesmo assim o vento conseguia entrar pelas frestas, fazendo a chama dançar nervosamente. O som da tempestade era ensurdecedor. Chuva tamborilando no telhado, vento uivando através das árvores, trovões explodindo como canhões no céu. Foi quando um raio particularmente intenso iluminou a noite inteira que Maria viu Joaquim empalidecer e se dirigir rapidamente à janela dos fundos. Ela o seguiu e compreendeu o motivo de sua preocupação. A chuva estava fazendo a terra do desfiladeiro desabar em pequenas avalanches, e algumas dessas avalanches passavam perigosamente perto dos alicerces da casa. É como naquela noite, murmurou Joaquim, e Maria percebeu que ele não estava vendo apenas a tempestade presente, mas revivendo a tragédia do passado. Foi assim que começou. Outro trovão explodiu bem acima da casa,
tão próximo que fez os vidros das janelas tinirem. Maria viu Joaquim se encolher como se tivesse levado um golpe físico e compreendeu que ele estava sendo assombrado não apenas pelo perigo real, mas pelos fantasmas de 8 anos atrás. Sem hesitar, ela se aproximou dele e tomou sua mão. A princípio, Joaquim resistiu, tenso como corda de viola, mas gradualmente relaxou sob o toque firme e caloroso dela. Joaquim, disse Maria. Era a primeira vez que o chamava pelo nome sem o formal senhor. Esta casa é diferente. Você a construiu sobre rocha sólida, lembra? E desta vez você não está sozinho. Como se para testar a afirmação de Maria, um raio seguido imediatamente de trovão fez a casa balançar levemente. Instintivamente, Joaquim a abraçou, protegendo-a com seu corpo, e Maria se deixou envolver por aquela proteção que não conhecia há anos. Ficaram abraçados no centro da sala, enquanto a tempestade rugia lá fora, e gradualmente Maria sentiu a respiração de Joaquim se acalmar. Era como se sua presença fosse um âncora que o mantinha firme no presente, impedindo-o de naufragar nas memórias dolorosas. Não vai acontecer de novo, sussurrou ela em seu ouvido. Esta casa vai resistir. Nós vamos resistir. A chuva continuou durante horas, mas agora eles a enfrentavam juntos. Conversaram sobre tudo e sobre nada, sobre a infância dele numa fazenda próxima, sobre os sonhos de costura dela, sobre os livros que gostariam de ler, sobre os projetos que tinham para melhorar a casa. Foi durante uma pausa entre trovões que Joaquim disse, quase sussurrando, Maria Conceição, eu acho que estou me apaixonando pela senhora. Maria ergueu o rosto para olhá-lo, e à luz dourada da lamparina, seus olhos brilhavam como estrelas. Eu também, Joaquim. Eu também. O beijo que se seguiu foi suave como a chuva que ainda caía, mas carregado de toda a paixão que havia crescido silenciosamente entre eles. Não era o beijo desesperado de duas solidões que se encontram, mas o beijo esperançoso de duas almas que descobrem na outra a possibilidade de um amor verdadeiro. Quando se separaram, a tempestade ainda rugia lá fora, mas ela não mais os assustava. Haviam descoberto que juntos podiam enfrentar qualquer temporal. Maria Conceição Santos, disse Joaquim com voz embargada pela emoção. Quer se casar comigo? De verdade para sempre? Para enfrentar juntos tudo o que vier? A manhã que se seguiu à tempestade amanheceu lavada e dourada como uma promessa cumprida. O ar estava impregnado do perfume da terra úmida e das flores que haviam desabrochado durante a noite, e o mundo inteiro parecia ter sido renovado pela chuva purificadora. Maria acordou no quarto dela com o coração ainda acelerado pela memória do beijo e das palavras de Joaquim. O pedido de casamento ecoava em sua mente como música celestial, mas ela queria ter certeza de que não havia sido apenas um impulso nascido da intensidade do momento. Joaquim já estava na cozinha quando ela saiu do quarto, preparando café como fazia todas as manhãs, mas havia algo diferente em seus movimentos, uma leveza que ela não havia notado antes, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Bom dia, Maria Conceição, disse ele, e a maneira como pronunciou seu nome estava carregada de uma ternura nova. Bom dia, Joaquim. Eles se olharam através da cozinha pequena, e Maria viu em seus olhos que o pedido da noite anterior não havia sido fruto da emoção do momento. Era real, sincero, duradouro. Sobre o que conversamos ontem à noite, começou ele, mas Maria o interrompeu com um sorriso que iluminou toda a casa. Sim, Joaquim Batista, sim, quero me casar com o senhor. O sorriso que se abriu no rosto dele foi como o sol nascendo após uma longa noite de inverno. Joaquim atravessou a cozinha em 2 passadas e a tomou nos braços, girando-a no ar como se fossem 2 crianças, celebrando uma descoberta maravilhosa. Quando a colocou de volta no chão, ficaram se olhando como quem ainda não acredita completamente na própria felicidade. Então vamos providenciar os papéis, disse Joaquim já fazendo planos. Falar com o padre João, marcar a cerimônia, convidar o pessoal da vila. Calma, riu Maria, tocando delicadamente o rosto dele. Temos tempo. Vamos fazer as coisas direito, com toda a dignidade que nosso amor merece. Os dias que se seguiram foram de preparação e descoberta mútua. Maria continuou atendendo às encomendas de costura, que haviam aumentado consideravelmente após as mulheres da região conhecerem seu trabalho.
enquanto Joaquim construía móveis novos para a casa que agora seria verdadeiramente de ambos. Ele esculpiu uma cômoda nova para o quarto deles. Sim, agora seria o quarto deles, com gavetas que se encaixavam com a perfeição de quem conhece intimamente cada fibra da madeira. Maria bordou colchas e cortinas, transformando a casa simples numa moradia acolhedora que irradiava calor humano. O padre João, um homem idoso de barba branca que servia à paróquia há mais de 20 anos, recebeu o casal com alegria genuína. Conhecia Joaquim desde criança e havia acompanhado sua tristeza após a morte de Rosa e Isabel. "Meu filho", disse o padre, colocando as mãos sobre os ombros de Joaquim, "é uma alegria ver você encontrar novamente a felicidade. Deus não nos manda mais sofrimento do que podemos suportar, e também não nos nega a graça, quando chegamos ao final de nossas provações." A data do casamento foi marcada para setembro, quando as chuvas já tivessem passado e as estradas estivessem novamente transitáveis para os convidados que viriam de longe. Durante esse período de noivado, Joaquim e Maria estabeleceram uma rotina de delicadeza e respeito mútuo que edificava dia a dia os alicerces de seu amor. Ele continuava dormindo no quarto pequeno, ela no quarto maior, mas agora se permitiam pequenas intimidades. Um beijo de boa noite, mãos entrelaçadas durante as orações, abraços que se prolongavam naturalmente. Foi numa dessas tardes de agosto, enquanto Maria bordava e Joaquim entalhava uma moldura para o espelho do quarto, que Dona Benedita, a do povoado, não a da pensão, apareceu com uma proposta que os emocionou profundamente. "Queridos", disse a senhora bondosa, "todas nós mulheres da região queremos preparar uma festa de casamento para vocês. Nada muito elaborado, mas algo que marque a alegria que sentimos em ver duas pessoas boas encontrarem a felicidade. A festa seria na igreja após a cerimônia, com comidas típicas preparadas por todas as famílias e música tocada pelos homens que sabiam dedilhar viola e sanfona." Setembro chegou vestido de sol e esperança, e com ele o dia em que Joaquim Batista e Maria Conceição Santos selariam diante de Deus e dos homens um amor que havia florescido na beira do abismo e provado ser mais forte que qualquer tempestade. O dia 15 de setembro de 1911 amanheceu com o céu mais azul que Maria Conceição jamais havia visto. Era como se o próprio universo tivesse conspirado para criar o cenário perfeito para seu casamento, pintando o mundo com cores vibrantes que faziam tudo parecer um quadro saído dos sonhos. Maria havia acordado antes do amanhecer na casa de Dona Benedita, onde passara a última noite de solteira conforme mandava a tradição. As mulheres da vila haviam se reunido para ajudá-la a se preparar, transformando o momento em uma celebração feminina repleta de risos, conselhos e bênçãos. O vestido de noiva havia sido criado pelas próprias mãos de Maria durante as semanas anteriores. Um modelo simples, mas elegante de algodão branco, bordado com flores pequenas que pareciam ter sido bordados pelos anjos. O véu era uma peça de renda que Dona Benedita guardara do próprio casamento, emprestado com lágrimas de alegria nos olhos. "Menina", disse a boa senhora enquanto ajustava o véu, "você está radiante como o próprio sol. Joaquim vai ficar sem palavras quando te vir." Na igreja de São Sebastião do Araguaia, Joaquim aguardava junto ao altar, vestindo o terno escuro que havia sido de seu pai, ajustado pelas hábeis mãos de Maria nas semanas anteriores. Padre João, paramentado com suas vestes cerimoniais mais bonitas, sorria com a felicidade de quem celebra não apenas um sacramento, mas o triunfo do amor sobre a adversidade. A pequena igreja estava repleta como nunca antes. Todas as famílias da região haviam vindo para testemunhar a união, transformando o recinto simples numa verdadeira catedral do amor humano. Flores do campo enfeitavam o altar e velas especiais iluminavam o ambiente com uma luz dourada e sagrada. Quando Maria entrou na igreja, caminhando sozinha, mas carregando consigo as bênçãos de todas as mulheres que a haviam adotado como filha, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Joaquim, que se virara para vê-la aproximar, sentiu o coração saltar no peito como se fosse a primeira vez que a via. Ela caminhava devagar, saboreando cada passo, rumo ao altar, onde a esperava o homem que havia aprendido a amar, não apenas com paixão, mas com toda a profundidade de sua alma. Seus olhos encontraram os dele,
e se mantiveram conectados durante toda a caminhada, como se estivessem se comunicando numa linguagem que apenas eles compreendiam. Quando Maria chegou ao altar, Joaquim estendeu a mão para recebê-la, e ela a tomou com a confiança de quem encontrou finalmente o porto seguro, após anos navegando em mares tempestuosos. Padre João começou a cerimônia com uma homilia emocionante sobre o amor que renasce das cinzas da tristeza, sobre a coragem de dois corações que se abriram para uma segunda chance de felicidade. Suas palavras ecoavam pela igreja como bênçãos caindo sobre a assembleia. Joaquim Batista, perguntou o padre no momento solene dos votos, aceita Maria Conceição Santos como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Aceito, respondeu Joaquim com voz firme, que carregava toda a certeza de seu coração. Maria Conceição Santos, aceita Joaquim Batista como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Aceito, disse Maria, e sua voz soou como música celestial pelos corredores da igreja. A troca de alianças foi feita com as argolas simples de ouro que Joaquim havia mandado fazer pelo ourives de Anápolis, circunferências perfeitas que simbolizavam um amor sem fim e sem falhas. Quando Padre João pronunciou as palavras finais, pelo poder que me foi conferido por Deus e pela Santa Igreja, eu os declaro marido e mulher. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. O beijo que selou a união foi longo e carinhoso, testemunhado por Deus e pelos homens, guardado para sempre na memória de todos os presentes, como símbolo de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. A festa que se seguiu na praça da igreja foi uma celebração que marcou época na história de São Sebastião do Araguaia. Mesas improvisadas gemiam sob o peso de comidas deliciosas preparadas por todas as famílias. Violeiros tocavam músicas que faziam os casais dançarem sob as estrelas, e até altas horas da madrugada a alegria contagiou a todos. Mas a verdadeira celebração aconteceu quando os recém-casados retornaram à casa na beira do desfiladeiro, e pela primeira vez, como marido e mulher, contemplaram juntos o abismo que não mais representava perigo, mas a vastidão infinita de possibilidades que se abria diante de seu amor. A felicidade dos primeiros meses de casamento de Joaquim e Maria havia se espalhado pela região como perfume de flores silvestres. Mesmo o coronel Baltazar, que partira para Mato Grosso, logo após o casamento, para expandir seus negócios de gado, parecia ter esquecido sua obsessão pela propriedade à beira do desfiladeiro. Maio de 1912 trouxe consigo duas bênçãos: a descoberta de que Maria estava esperando um filho e a notícia de que Baltazar havia vendido todas suas terras goianas para se estabelecer definitivamente na fronteira oeste. A vida parecia finalmente sorrir para o casal, que trabalhava lado a lado, construindo não apenas um lar, mas um futuro cheio de promessas. Foi numa tarde dourada de agosto, quando Maria bordava roupinhas de bebê, enquanto Joaquim construía um berço de madeira de lei, que a tranquilidade foi quebrada pelo som de cavalos se aproximando em galope desesperado. Zé Mineiro chegou levantando uma nuvem de poeira, o rosto marcado pela urgência e o medo. Desmontou antes mesmo do cavalo parar completamente e correu em direção à casa. "Seu Joaquim, Dona Maria!" gritou o ofegante. "Precisam saber de uma coisa que está acontecendo na cidade." O casal se reuniu na varanda e Maria instintivamente levou a mão ao ventre onde crescia seu primeiro filho, como se pressentisse que más notícias se aproximavam. "Fale, Zé Mineiro", disse Joaquim, preparando-se para o pior. "O coronel Baltazar voltou", disse o carroceiro, ainda tentando recuperar o fôlego. "Mas não veio sozinho. Trouxe uns homens de Mato Grosso, gente mal encarada. E tem mais. Ele está espalhando pela cidade que vocês dois estão vivendo em terras dele por documento falso." Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Era uma acusação grave que, mesmo sendo mentirosa, poderia causar problemas sérios numa região onde a palavra dos poderosos tinha peso de lei. "Que documento falso?" perguntou Joaquim, indignado. "Ele está dizendo que o papel da compra da terra que você tem não vale nada, que foi feito por um cartório que não tinha autoridade para registrar propriedades. Diz que a terra sempre foi dele e que vocês são invasores."
Joaquim correu para dentro de casa e voltou com uma caixa de metal onde guardava seus documentos mais importantes. Com mãos trêmulas, retirou a escritura de compra da propriedade, o mesmo papel que mostrara anos antes, quando Baltazar fizera a primeira investida. Este documento foi registrado em cartório oficial de Anápolis, disse, examinando o papel. Está tudo legal, tudo correto. Zé Mineiro balançou a cabeça gravemente. Pode ser, seu Joaquim. Mas Baltazar trouxe um advogado de Goiânia que está dizendo que existe uma lei nova sobre registro de terras. Diz que documentos feitos antes de 1905 precisam ser revalidados e, como você não fez isso, a frase ficou no ar como uma ameaça palpável. Maria compreendeu imediatamente a armadilha. Baltazar havia encontrado uma brecha legal, real ou inventada, para questionar a legitimidade da propriedade de Joaquim. Tem mais, continuou Zé Mineiro. Baltazar está oferecendo recompensa para quem trouxer informações sobre vocês. Quer saber sobre a gravidez da Dona Maria, sobre quanto dinheiro vocês têm guardado, sobre os trabalhos de costura que ela faz para fora. Maria sentiu um frio na espinha. Não era apenas a terra que Baltazar queria. Ele estava mapeando suas vulnerabilidades, procurando maneiras de pressionar o casal através de seus pontos fracos. E o pior de tudo, disse Zé Mineiro baixando a voz, é que ele trouxe ordem de despejo. Diz que se vocês não saírem voluntariamente em 15 dias, vai mandar os homens dele virem buscar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Maria olhou para Joaquim e viu em seus olhos a mesma determinação que a havia conquistado desde o primeiro encontro. Zé Mineiro, disse Joaquim finalmente, obrigado por nos avisar. Mas pode dizer ao coronel uma coisa de minha parte. Que coisa? Joaquim se levantou caminhando até a borda da varanda, de onde se podia ver o desfiladeiro que se abria como uma ferida na terra. Quando se virou, havia em seus olhos um brilho perigoso que Maria não havia visto antes. Pode dizer que Joaquim Batista não sai desta terra nem morto, e que se ele quiser tentar nos tirar daqui, vai ter que passar por cima do meu corpo. Maria se aproximou do marido e tomou sua mão, sentindo a força que emanava dele como o calor de uma forja. E pode dizer também, acrescentou ela com voz firme, que Maria Conceição Batista não abandona sua casa nem seu marido. Chegamos aqui para ficar e é aqui que vamos criar nosso filho. Zé Mineiro olhou para o casal com uma mistura de admiração e medo, compreendendo que estava diante de duas pessoas dispostas a lutar até o fim pela felicidade que haviam construído juntas à beira do abismo. Os 15 dias que se seguiram ao aviso de Zé Mineiro foram os mais tensos na vida do casal, mas também os que mais revelaram a força de sua união. Joaquim e Maria não se esconderam, nem se deixaram abater pela ameaça. Pelo contrário, enfrentaram cada dia com a dignidade de quem luta por uma causa justa. Joaquim procurou o sargento Firmino, militar aposentado que vivia na vila, e mantinha bons contatos com as autoridades regionais. O velho soldado que conhecia de perto as táticas intimidatórias usadas por latifundiários sem escrúpulos, ofereceu ajuda imediata. Seu Joaquim, disse Firmino após examinar cuidadosamente os documentos da propriedade. Seus papéis estão perfeitos. Essa história de revalidação é conversa fiada. O que Baltazar está fazendo é constrangimento ilegal e posso garantir que as autoridades estaduais não vão gostar nada quando souberem. Enquanto isso, Maria demonstrava uma coragem que surpreendia a todos. Em vez de se esconder em casa, continuava atendendo suas clientes e até aumentou a produção de bordados, como se quisesse provar que não se deixaria intimidar por ameaças. Dona Maria, disse Dona Benedita certa tarde, a senhora não tem medo? Tenho medo, sim, respondeu Maria com franqueza, mas tenho mais medo ainda de deixar que homens como Baltazar destruam a felicidade que construí com tanto trabalho. No 10º dia, aconteceu o inesperado. Sargento Firmino chegou à casa de Joaquim, trazendo consigo um homem elegante, de bigodes grisalhos e roupas citadinas. Seu Joaquim, Dona Maria, disse Firmino com um sorriso vitorioso, apresento-lhes o Dr. Augusto Mendes, procurador do estado de Goiás. Dr. Mendes explicou que as autoridades estaduais haviam recebido denúncias sobre as ações de Baltazar e decidido investigar. A conclusão foi devastadora para o coronel. Além de não ter direito algum sobre a propriedade de Joaquim, estava cometendo diversos crimes ao tentar forçar uma expulsão ilegal.
O senhor Baltazar recebeu ordem para cessar imediatamente todas as ações contra os senhores, disse Dr. Mendes. Caso insista, será processado por constrangimento ilegal, formação de milícia privada e tentativa de esbulho possessório. A notícia se espalhou pela região como fogo em pasto seco. Em questão de horas, todo mundo sabia que Joaquim e Maria haviam vencido a batalha contra o poderoso coronel. Baltazar partiu no mesmo dia, levando seus capangas e deixando para trás apenas o rastro amargo de uma derrota humilhante. Antes de partir, porém, enviou um recado através de Zé Mineiro, um reconhecimento tácito de que havia subestimado a força da união entre aquele casal. Digam ao Joaquim que ele escolheu uma mulher de fibra, e que a terra é deles por direito e por merecimento. José Batista nasceu numa manhã de outubro de 1912, quando o cerrado estava vestido de flores amarelas e o ar cheirava a primavera e esperanças renovadas. O primeiro choro do menino ecoou pela casa como música celestial, anunciando que uma nova vida começava naquele lar construído entre o abismo e o amor. Joaquim segurou o filho nos braços com lágrimas de alegria, correndo pelo rosto, e Maria, mesmo exausta pelo parto, sorria com a felicidade de quem vê seus sonhos se materializarem. 2 anos depois, em 1913, a família se mudou para uma casa nova que Joaquim construiu a 3 quilômetros da vila, em terreno seguro e próximo ao córrego. Era uma casa maior, mais confortável, adequada para uma família que crescia e prosperava. No local da casa antiga, junto ao desfiladeiro, eles construíram uma pequena capela onde repousavam os restos de Rosa e Isabel. Não era um símbolo de tristeza, mas de gratidão, uma forma de honrar o passado enquanto abraçavam o futuro. Em 1916, nasceu Ana Batista, uma menina de cabelos dourados como os da mãe e olhos espertos como os do pai. A casa nova se encheu de risos infantis, de correria alegre, de toda a música da vida que floresce em sua plenitude. Maria se tornara a costureira mais requisitada de toda a região, seus bordados famosos até em Goiânia. Joaquim expandira sua oficina e agora fornecia móveis para várias vilas vizinhas. A prosperidade que haviam construído juntos era fruto não apenas do trabalho, mas do amor que havia transformado 2 vidas solitárias numa família feliz e unida. Uma tarde de 1919, enquanto contemplavam os filhos brincando no quintal da casa nova, José, com seus 7 anos, ensinando Ana, de 3 anos, a fazer bonecas de palha, Joaquim e Maria se lembraram da jornada que os havia trazido até ali. "Você se arrepende?" perguntou Joaquim, "de ter ficado naquela casa perigosa na beira do abismo?" Maria sorriu, tomando a mão do marido entre as suas. "Joaquim Batista", disse ela, "foi justamente por ter coragem de viver perigosamente perto da felicidade que encontramos esta vida maravilhosa. Às vezes é preciso se equilibrar na borda do precipício para descobrir que sabemos voar." E ali, sob o céu infinito de Goiás, cercados pelos filhos que eram a prova viva de seu amor e pela prosperidade que haviam construído juntos, Joaquim e Maria compreenderam que haviam encontrado muito mais que um novo começo. Haviam descoberto que o amor verdadeiro tem o poder de transformar até mesmo os lugares mais perigosos em lares seguros para a felicidade florescer.